Olá, meus irmãos, a paz do Senhor, sejam bem-vindos ao canal Partilhar. Nessa oportunidade nós vamos estar lendo um texto bíblico da Palavra de Deus e depois nós iremos trazer um testemunho de fé que ocorreu conosco naquela UTI, um testemunho pessoal que nos aconteceu para a glória do nome de Jesus. Salmo 118, versículo 23 diz assim: foi o Senhor quem fez isso, e é coisa maravilhosa aos nossos olhos. Na realidade, eu não queria estar trazendo este testemunho, isso mexe muito comigo, só que muitos irmãos me procuram, tá? E perguntam pelo o irmão Milton Souza. Eu já respondi tanto a respeito desse irmão que eu pensei, vou fazer um vídeo, porque quando as pessoas me perguntarem, eu vou pedir para eles olharem o vídeo. Foi algo tremendo que Deus fez na vida desse irmão, né? Relatando de uma forma minuciosa. Se caso eu venha me emocionar, vocês entendam, não estou fazendo para esse fim, somente a nível de esclarecimento, porque sou muito recebido por pessoas perguntando a mim se ele foi salvo, se ele não foi, como é que ele partiu. E foi algo muito tremendo que Deus fez conosco dentro daquela UTI. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Quem me conhece e conheceu o irmão Milton, sabe que nós fomos jovens naquela igreja Casa Amarela juntos. Fizemos discipulado juntos, fomos da campanha juntos, cantamos no coral juntos. Enfim, vivemos toda aquela nossa vida no Evangelho de Cristo. Logo, o irmão Milton, ele saiu do Evangelho. E quando ele saiu, eu permaneci na igreja. Só que o irmão Milton saiu da igreja e eu sempre ia na casa dele, procurar saber como ele estava. Ele deixou a igreja, não só a congregação, como também professava. Ele dizia que não era mais crente. E eu ia muito na casa dele, às vezes ele se escondia, mandava dizer que não estava em casa, e eu fiquei naquela luta, em batalha, para tentar resgatar Milton. Também orei muito por ele. Mas escute, no decorrer do tempo, ele no mundão, ele sofreu um acidente nas suas noitadas, nas suas baladas, ele sofreu um acidente e precisou fazer uma cirurgia. Fez a cirurgia. Quando recebeu alta, ficou com algumas sequelas e também ele trazia no seu corpo um dreno, né? Era um objeto que colocaram nele para fazer aquele processo, só que ele precisava voltar no hospital para tirar aquele dreno. Isso eu fiquei sabendo depois, escute lá. E ele ficou na sua vida andando, curtindo e não quis saber de voltar no hospital. Passaram-se os anos e de repente ele começou a sentir mal, foi para o hospital e até aí ele já não estava morando próximo à minha casa. Ele sumiu porque ele se escondia muito de mim. Só que um certo dia eu estava no meu estabelecimento comercial, chegou lá o irmão João Henrique. E João Henrique chegou lá no meu estabelecimento e perguntou a mim: Gildo, você soube? E eu, lógico, disse: não, de quê? Aí ele falou: Milton, lembra Milton? Eu disse: sim, Milton. Ele me falou: Milton está na UTI, cara. Eu disse: na UTI? Ele falou: na UTI. Eu disse: mas quem te falou isso? Só o pessoal está comentando na rede social. Eu não tinha como, porque perdi o contato dele, não tinha jeito. Ele corria de mim. E acontece o seguinte, quando João Henrique me falou isso, eu falei: pega lá, vê onde é que ele está morando, procura ver qual hospital que ele se encontra, que eu preciso falar com ele. Depois de 2 dias, João Henrique retornou e disse para mim: olha, ele está no Hospital das Clínicas, e me deu o 5º andar, me deu o leito, tudo direitinho. E eu disse: João, vamos fazer uma visita ao Milton? E João Henrique disse: vamos marcar direitinho. Só que João Henrique já era pastor, e ele era muito atarefado, ele estava ainda fazendo seminário, e ele tinha uma igreja para tomar conta, ele tinha as visitas para fazer, ele saía às favelas para fazer doações, e ele estava muito atarefado. E eu falava: João, quando que nós vamos visitar o Milton? Nós precisamos visitar o Milton. E João
A gente vai amanhã, marcava para amanhã, e eu preocupado porque o Milton estava no hospital, estava na UTI. Eu não sabia que o Milton estava tão mal como ele estava. E de repente eu chamava sempre o pastor João Henrique, ele não tinha tempo, hoje eu vou amanhã, e ficava nessa, quer saber? Larguei o meu estabelecimento comercial, botei uma pessoa lá, peguei, corri no hospital. Cheguei no hospital e aguardei a hora da visita. Quando cheguei dentro do hospital, na hora de visitar, passei lá na junta médica, tinha uma recepção, e eles me disseram, eu perguntei pelo Milton Souza e Silva, era o nome dele. E eles disseram, aquele lá, o último leito. Aí eu disse, tá bom, mas qual é o procedimento? Como é que ele está? A médica olhou para mim e disse, olha, ele está desacordado, sedado, e não tem como. A gente, às vezes, tira um pouco a medicação, mas ele não responde. E ele já está há um bom tempo nessa situação. Eu digo, e ele não escuta, não fala. Eu disse, não, vá ver como é que ele se encontra. Irmãos, quando eu cheguei no leito, que eu vi o Milton estava com uma sonda na boca, outra coisa, parece que o nome é traqueia, não sei, alguma coisa aqui, que vinha um tubo, estava cheio de equipamentos, o maquinário que estava em cima do leito dele estava parado, ele estava estatizado. E eu olhei para ele lá, pálido. Então eu, antes de mais nada, voltei lá na junta médica. Eu disse, mas ele está desacordado, como é que está a situação dele? Foi, o senhor perguntou. A médica disse, o senhor perguntou, eu lhe falei. Esse é o estado que ele se encontra. A gente está esperando uma reação dele para poder trabalhar em cima do que ele trouxer de reação. Eu disse, tá bom. Voltei lá, olhei para Milton, meus irmãos. Quando eu vi o irmão Milton naquela situação, me passou um filme. Eu lembrei quando a gente era jovem nas igrejas, às vezes que a gente ia para um culto juntos. Começou a passar um filme na minha mente e eu lembrei das horas que nós saíamos no evangelismo, nós participávamos de vigília, de consagração, evangelismo nos ônibus, no cemitério, nos presídios, nas praças, nas viagens, viajamos com um coral de jovens. E aquilo tudo veio na minha cabeça quando eu olhei para Milton naquele leito irreconhecível, que ele estava muito magro. Eu fiquei muito inquieto, eu fiquei perturbado, eu fiquei atônito. Eu acho que eu passei por um processo minucioso de depressão momentânea. Eu senti uma angústia, eu senti uma dor, eu fiquei inquieto, eu fiquei perturbado. Eu queria orar por Milton, mas eu acho que eu estava precisando de mais oração, porque deu uma coisa na minha mente, na minha cabeça, eu fiquei perturbado demais. Olhei para aquela situação e eu disse, Deus, me ajuda, que o que eu vou fazer? Comecei a orar primeiro por mim. Eu disse, repreenda, Senhor, tudo isso que eu estou sentindo. Olha, foi uma luta, uma batalha ali. Daqui a pouco eu comecei a voltar a ficar, sabe? E eu fui junto de Milton. Olhei os equipamentos, estavam tudo parados. Olhei para Milton, me aproximei dele, fui próximo ao ouvido dele, botei minha boca próximo. E olha, quando a gente era desde jovem, ele não queria que ninguém chamasse ele de Milton Silva, nem Milton Souza e Silva. E quando eu queria abusar ele, brincar com ele, eu dizia, Milton Silva. Ele dizia, olha, Gildo, não me chame de Milton Silva. Meu nome é Milton Souza, que ele achava o nome de um pregador, tinha que ser, sabe, impactante. E eu não sei como, mas eu me aproximei do ouvido dele, botei minha boca próximo ao ouvido dele. Aí eu falei assim, Milton Souza e Silva, aqui é o teu conservo, Gildo Florencio. Irmãos, eu sempre me retratava com ele assim, eu dizia, eu sou o seu conservo, Gildo Florencio. E quando eu falei aquilo naquela UTI, aqueles equipamentos começaram a tocar, a apitar. E foi acontecendo algo que eu
chamo de sobrenatural. Aquela médica que havia me dito a situação, correu gritando dentro daquela UTI, continue, continue, continue. Ela nem sabia o que eu estava falando, mas ela mandou continuar porque ela entendeu que Milton estava tendo reações. E quando ela disse isso, eu falei, continuei dizendo, a igreja está orando por você. Nós estamos orando por você, Milton Souza Silva. Nós não esquecemos de você. E outra, você ainda vai sair daqui. Nós vamos estar evangelizando juntos. Precisamos ir às praças, aos cemitérios, precisamos ir nos ônibus, precisamos ir nos presídios, precisamos ir em todos os quadrantes da terra para dizer que Cristo é o Senhor de nossas vidas. E quanto mais que eu falava, ainda falando palavras uma em cima da outra, assim, muito emocionado, muito eufórico, e ele começou a se bater. E aquela médica dizia, continue. E eu continuava ali dando palavra. O irmão fulano quer te ver, o irmão Beltrano quer te ver. Saí citando nomes. De repente a médica disse, moço, pare, pare. E eu parei, fiquei olhando para Milton. E ela chegou e disse, por favor, o senhor se retira por alguns minutos, que nós precisamos fazer um procedimento. Eu disse, doutora, eu vou sair, mas por favor, me permita fazer uma oração por ele. E ela olhou para mim e disse, só se for rápido, isso vai ser muito rápido. E ela me permitiu. Irmãos, eu levantei as minhas mãos e comecei orando, fiz uma oração muito rápida. E quando eu orei pelo irmão Milton, expulsando o mal, a enfermidade, tudo, parei, disse, eu ainda preciso de alguns segundos, doutora. Falei, Milton Souza, se você está me ouvindo, dê um sinal que você quer se voltar para Jesus hoje. Mas dá um sinal, mexe o pé, mexe a mão, faz alguma coisa que você não fazia. Meus irmãos, Milton estava com os pés esticados assim, e o pé dele começou a fazer assim. Olhei para aquela ação, saí daquela UTI, fiquei lá fora aguardando. Terminou a visita. A médica saiu para dar o parecer aos familiares e ela olhou para mim e disse, o senhor é o senhor do Milton? É. E eu disse, e aí, doutora, o que é que a senhora me diz? Ela disse, olha, o Milton estava naquela situação que eu lhe disse, mas a prece que o senhor fez por ele surtiu efeito, ele respondeu agora. Daí para diante, a gente vai poder estar trabalhando na medicação dele, e no decorrer da situação é que nós vamos ver o resultado final, porque ele está bem numa situação difícil. Eu disse, está certo, doutora, muito obrigado pela informação, fui embora para casa. Mas eu fui muito alegre, muito animado, eu fui aleluiado. O meu irmão que estava na UTI desacordado, aceitando Jesus, orei por Milton, após a confissão dele com o pé, eu fui para casa muito aleluiado. Chegando em casa, fui trabalhar. Quem me apareceu lá? O irmão João Henrique, pastor. E ele chegou 2 dias depois lá no meu estabelecimento comercial e disse, Gildo, eu tenho uma notícia boa para te dar de Milton. E eu falei, diga. Aí ele disse, olha, a esposa dele, consegui falar com ela e ela me falou que Milton teve uma reação. Enfim, ele me falou tudo o que aconteceu no dia que eu fui. Até ele não sabia que fui eu que havia visitado. E quando ele terminou de falar, eu disse para ele, João Henrique, eu fui visitar o Milton, isso que aconteceu, eu estava lá. E ele ficou também muito animado, muito aleluiado. E eu aproveitei a oportunidade, pega agora essa palavra. E eu disse a ele, meu amigo, o senhor me desculpe, o senhor é um pastor muito ocupado na obra, muito obreiro, muito dado à igreja, muito dado a visitas, mas o senhor precisa se dar pelas almas. Eu tenho certeza, eu disse a ele, eu tenho certeza
que se o pastor, seu pastor presidente, ligar para você agora e disser assim, eu preciso que você venha aqui para a gente fazer uma visita hoje à tarde, você não saia correndo para ir visitar com o seu pastor. Seja sincero. Ele baixou a cabeça e disse, Eu digo, pois é, meu irmão. Já pensasse se o teu pastor presidente ligasse para tu agora e dissesse, eu preciso fazer uma visita de tarde, e você fosse com ele, e ele te pegasse, trouxesse e te levasse lá para visitar o irmão Milton, como é que você iria ficar? E ali ele reconheceu, caiu em si, pediu perdão, pediu desculpa, nós nos abraçamos, marcamos para ir visitar o irmão Milton. Entramos na visita, eu e o pastor, nós fomos na visita visitar o Milton. Quando chegou lá, ele já estava bem melhor. O Milton já estava quase que sentado, estava na maca ainda, só que a maca estava inclinada, né? Como se estivesse meio que sentado assim. E quando nós chegamos lá, eu lembro que quando a gente entrou na UTI, o pessoal lá da enfermaria, junta médica, algumas pessoas começaram a um dar cotovelada no outro, como quem diga assim, ó, foi assim, esse senhor aí que visitou ele. Mas eu não aceito, irmão. Eu acho que elas pensavam que iria surgir qualquer uma outra coisa, e surgiu, irmãos. Pense numa visita. Quando nós nos aproximamos de Milton, Milton estava falando. Milton olhou para mim, ele estava com já estava sem aquele tubo aqui, ele estava só com um buraquinho aqui, que ele botava a mão no seu nome, desculpe, traqueia, alguma coisa assim, ele botava a mão aqui e ele falava muito explicado assim, para a gente entender. E ele botava a mão aqui e dizia, Gildo, nós vamos sim, Gildo, nós vamos sair por esse mundo para pregar a palavra de Deus. Gildo, nós vamos ainda nos hospitais, nas favelas, nos presídios, nos ônibus, Gildo, nas praças. Ô Gildo, como nós vamos para as vigílias, para as consagrações, nós vamos viajar juntos, Gildo, para pregar esse evangelho, ele dizia. E quando ele dizia isso, ele falava tudo isso, e eu comecei ali a chorar, e ele achava que aquelas palavras estavam me emocionando, porque ele falava e eu chorava. Mas é porque eu ouvia a voz de Milton, mas eu também ouvia a voz de Deus dizendo, não, vai não, ele não vai sair daqui. Ele não vai ter mais a alegria de levar a minha palavra, o tempo dele acabou. Meus irmãos, paz de meus senhores, quando ele falava essas coisas, o pastor João Henrique, que estava do meu lado, ele glorificava a Deus, ele ficou tão aleluiado. E ele achava que eu estava chorando por causa daquela confirmação do que Milton estava falando, e que nós realmente iríamos juntos sair para fazer a obra. Mas eu chorava por outra coisa. Mas eu chorava por outra coisa. Porque Deus estava falando para mim, eu sabia que aquela era a última oportunidade que eu estava vendo o meu irmão. Eu estou contando isso, não queria contar. Mas é porque as pessoas me perguntam muito, me param muito na rua perguntando. E eu achei por bem de deixar esse vídeo para esclarecer as pessoas. Mas foi muito difícil. E quando nós saímos daquele hospital, já havíamos recebido, e quando a gente saiu, que a gente estava conversando, chegou a médica para dar o parecer e dizia ela, após essa reação dele, nós vamos trabalhar a medicação
para ver a resposta que ele vai dar. E nós saímos dali, agora sim, João Henrique meio inquieto com aquela situação. Eu saí muito preocupado com tudo aquilo, mas entendendo que era o melhor que Deus tinha para a vida de Milton. Fomos embora para casa e aquela médica disse para nós que iria dar uma medicação e depois fazer um procedimento, mas que ele iria, na quinta-feira, passar por uma cirurgia. E nós fomos para casa. No caminho, eu fui chorando muito, mas aceitando a vontade de Deus na vida de Milton. Chegamos em casa e quando foi na sexta-feira, nós fomos visitar o Milton. Quando nós chegamos lá naquele hospital, o Milton estava pior do que a primeira vez que eu vi no hospital. Ele estava muito pálido, semblante decaído, e nós chegamos diante daquele leito. Olhei para João Henrique, pastor João Henrique olhou para mim, nós ali nos abraçamos. Quando nós estávamos abraçados, Milton começou a dar uns supapos. A junta médica chegou e disse que iria levar ele para fazer um procedimento e nós precisávamos nos retirar. Quando nós saímos dali, ficamos lá fora, agora sim orando a Deus. Eu estava já orando a Deus, agradecido porque Deus havia usado de misericórdia para com a alma do Milton. E ali nós saímos, fomos para as nossas casas. Quando foi à noite, João Henrique ligou para mim dizendo que o Milton havia falecido. Meus queridos, essa é a história, o testemunho da hora que o Milton partiu. E eu estou agradecido a Deus porque, mediante a situação que ele estava, mediante a muitas coisas que lhe aconteceram, mas Deus ainda preservou a sua alma. Eu não citei nome de mais pessoas aqui para não expor, mas olhe que a exemplo do pastor João Henrique, que ainda assim foi comigo. Muitas pessoas me procuraram nesse processo. Gildo, está sabendo o que é que houve, como é que está? Nos mantém informado. Tem uma pessoa mesmo que não vamos estar citando o nome, mas eu fiquei muito estarrecido com essa pessoa, que se dizia muito amigo nosso. E nesse momento de tamanha necessidade, não foi visitar. Gildo, mas tinha que ir. Eu fui, porque eu achei que era necessário. Eu sei que se eu não tivesse ido, não tivesse feito a oração, se eu não tivesse falado com ele, Deus poderia utilizar de outro meio, que Deus não depende de mim. Eu sei disso. Deus, ele não é dependente do homem. Deus usava qualquer meio, até a medicação Deus podia usar para fazer uma obra na vida dele. Mas Deus não fez, porque alguém se colocou na posição de orar, de clamar, de buscar uma alma. Deixa eu dizer uma coisa para você. Saia dessa religião. Você que tem uma função, um cargo. Olha meus vídeos. Todos os meus vídeos eu sempre me apresento como aquilo que eu sou, apenas um servo. Larguei cargos de igreja para não ficar vivendo em cima ou embaixo de jugo, em pé de homens, mas para estar fazendo a vontade de Deus. Que a vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Quando você estiver nessa sua vida religiosa, servindo ao seu pastor, esquecendo as almas, você vai estar em falta com Deus. Salmo de número 23, você conhece. A Bíblia diz, o Salmo diz, que aquele pastor deixa em um certo lugar, é claro que seguro, que ele não ia deixar ao léu, não, ele deixou no lugar seguro. Mas tem uma coisa, ele foi atrás daquela que se havia perdido. Pense nisso. Como é que está o seu coração para com as almas? Eu vejo assim, de igreja, pessoas entregando literatura no meio da rua, pessoas que quando você entra no templo, meu amado, meu querido, meu lindo, minha linda, minha amada, você é bem-vinda. Na hora da recepção você representa muito bem. A sua igreja sabe representar muito bem, mas eu quero ver na hora que houver uma necessidade dentro de um hospital, dentro de um cemitério,
Ah, mas o cemitério já morreu. Não, existem pessoas ali sepultando alguém que estão precisando de você e de uma palavra. Onde é que você se encontra? Quem me conhece sabe, eu nunca neguei sair de casa para fazer uma visita. Quantas vezes eu largava do trabalho, chegava da minha casa, tomava um banho, nem jantava, ia para a igreja. Quando chegava em casa, depois das 10 na igreja, às vezes eu chegava na minha porta, tinha alguém me esperando, porque tinha uma pessoa que estava endemoniada e eu precisava ir lá para orar e o demônio sair. Você sabe disso. Vou estar contando futuramente. Quantas vezes eu parei no meio da rua e paro para levar uma palavra, dar um alimento, levar uma cesta básica. Isso é obrigação nossa. Para com esse negócio de estar dentro de quatro paredes, dentro da igreja, somente dizendo, passando, procurando apresentar uma falsa espiritualidade. Como é que está a sua vida, mediante as almas se perdendo? Ah, você quer fazer missão, você tem chamada para ser um missionário, você tem no seu coração um ardor por almas, e vê como é que está o teu parente, como é que está o teu pai, a tua mãe. Por que você não fala com ele? Por que você está intrigado? Por que você não fala com os seus vizinhos? E lembra desse terreiro de candomblé que está perto da tua casa, essa casa de macumba que está próximo ao teu lar? Quando é que tu fosse lá e deixasse uma literatura? Você precisa acordar para essa verdade. É muito difícil, amado, a situação que se passa quando se vai atrás de uma alma. Mas que Deus nos ajude, que Deus nos ilumine, que Deus tenha misericórdia de nós, nos oriente quando nós formos por estes lugares, e também que Ele não nos permita sermos um dos que necessita de uma visita, porque aí você vai ver o que é uma visita, como uma visita é importante. Eu vou fazer uma oração, vou finalizar agora fazendo oração por você, pela sua família, pela sua casa. Querido Deus, no nome de Jesus, graças te damos por essa oportunidade que tu nos concede de poder estar na tua presença. Aqui falamos, Senhor, de um testemunho vivo, vivido, pela qual tu nos proporcionaste. Deus, abra as portas para aqueles que também desejam experimentar algo de ti. Tem muitos que estão olhando, assistindo esse vídeo, Senhor, e estão dizendo no seu coração: por que isso não acontece comigo? Eu queria ser assim, mas tu és um Deus, glória a Deus, que pode também dar a ele uma oportunidade de viver isso. Ajude-o, também a sua família. Glorifica o teu nome na vida deles. Isso nós te pedimos em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Não se esqueça de compartilhar esse vídeo com alguém, testemunho vivo. Procura passar para outras pessoas. Vamos estar sempre colocando aqui alguns testemunhos, pregações, tá bom? Orações. Faça aí o seu comentário, faça o pedido de oração. Também compartilhe esse vídeo, como já falei, dá um like. Inscreva-se no canal, que nós estamos nessa batalha, tá bom? Para fazermos a vontade de Deus ser conhecida. Existem muitos dos testemunhos que eu vou estar contando aqui, que eu escrevi. Eu ia fazer um livro. Na realidade, o livro estava pronto no meu computador. Mas Deus disse: não publique. Conte. Eu estou aqui contando dos feitos de Deus para você e para a sua família. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.